próximo trabalho será do estudante João Batista de Jovita. O trabalho é intitulado A Política Externa de Angola para a África do Sul. Uma análise das dinâmicas regionais. João Batista, por favor. Muito boa tarde à banca e muito boa tarde, pessoal, presentes aqui. Eu gosto de pedir licença para abordar sobre essa temática, porque é uma temática tanto quanto sensível, não só para Angola, mas para o processo da construção dos Estados Nacionais Africanos, que reverbera os problemas africanos atualmente e que são abordados de forma muito marginalizada no contexto das relações internacionais. Vou pedir também licença porque muitas vezes eu uso termos técnicos voltados às relações internacionais, porque não tem quase um avaliador da minha área, então vou pedir essa licença. Então, a política externa de Angola para a África do Sul, uma análise das dinâmicas regionais. Esse trabalho está sendo desenvolvido na Universidade de São Paulo. Eu sou João Batista de Jovita, aluno do doutorado. Ela é resultado parcial do meu doutoramento, lá também na Universidade de São Paulo. Pode passar, por favor. Sim. Certo. Então, o que traz esse trabalho? Esse trabalho pretende analisar, desconstruir alguns conceitos trazidos nas relações internacionais, especificamente naquilo que é inserção internacional de Angola. Ou seja, nós no país hoje temos escassez de entender, nós os acadêmicos temos problema para ensinar, para compreender, para debater sobre a política externa de Angola, efetivamente. Então, esse trabalho traz um pressuposto de que uma complexidade do sistema internacional durante pós-guerra fria vai impactar toda a dinâmica, todas as relações intra-regionais africanas, falo da África Austral, e incluindo também novos temas na política internacional. Ou seja, a África independente, novos atores mudam os temas na política internacional. O que é isso para as relações internacionais? Um impacto positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, a descolonização e a própria Guerra Fria vai trazer mais questões ligadas à África, e a África vai se tornar o centro das disputas geopolíticas e estratégicas pericêntricas do processo. O que é isso, pericêntricas? A Guerra Fria, geralmente, ela vai concentrar dois grandes polos, leste e oeste, mas o problema é que os problemas relativamente da periferia, África e Ásia, não eram tratados como problemas essenciais na política internacional. Então, só que o impacto desses problemas da periferia ou da pericêntrica, eles vão trazer questões mais agudas na própria segurança internacional, da qual Angola e África do Sul, vão conduzir o jogo de confrontos através das alianças domésticas. Dentro de Angola, falamos do caso das forças domésticas, eu não gosto de citar nomes, por isso que eu peço licença, que no caso MPLA, UNITA, FNLA, FLEC, entre aspas, regionais, disputas dentro do contexto da região entre Angola e África do Sul, principalmente, e extra-regionais, o envolvimento de potências fora da região do continente africano. Então, essa lógica vai criar um complexo regional de segurança que o mundo e a África nunca tinham visto. Ou seja, é a guerra de Angola, chamada guerra civil, que o conceito é totalmente deturpado. Não é guerra civil, é guerra intrarregional. Porque guerra civil é quando um país ocorre dentro de um país e não tem intervenção externa. São 49 países lutando dentro de Angola. Ou seja, nenhum país do mundo, até a Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve o mesmo cenário que a APA. Faz favor. Pode passar, faz favor. Então, a justificativa do nosso trabalho, no caso, é que Angola, desde 75, um país novíssimo, está a atravessar um momento de conturbação sociopolítica e econômica para a sua afirmação internacional. Mas nós, acadêmicos, precisamos entender e estudar como ensinar a inserção internacional de Angola, o modelo de inserção internacional de Angola. O que é essencial ser ensinado por causa dessas adversidades de conhecimento? Então, diante dessa realidade, vai sugerir que a gente faça uma avaliação de um passado próximo da história de Angola e
entender que o relacionamento de Angola com a África do Sul vai trazer elementos essenciais para que Angola se preparasse para se inserir internacionalmente. Ou seja, durante a independência, Angola não estava preparado para se inserir internacionalmente. Depois de se relacionar com a África do Sul de forma confrontiva, Angola vai passar a se preparar. Por favor. Pode passar. Tá, a nossa pergunta de pesquisa, ela, como a temática é grande, que vai tratar de conflitos regionais, então nós vamos fazer um recorte diante dessas duas questões. Como e por quais razões Angola vai construir uma política externa em relação à África do Sul durante a pós-Guerra Fria? Como uma política externa propositiva, confrontiva, por quais razões? Por uma questão de defesa de soberania e manutenção das suas fronteiras, das agressões que Angola sofre em relação à África do Sul, conduzida pela África do Sul e demais países. E como Angola vai moldar esses interesses estratégicos no pós-guerra civil, no caso 2002, 2017. Então, nós vamos ver isso. Faz favor, pode passar. Então, a metodologia, como é um trabalho muito complexo, com uma diversidade multidisciplinar e interdisciplinar, então nós trazemos uma metodologia combinada, qual e quante. Essa aqui é uma das obrigatoriedades de onde eu estou, vinculado ao estudo do Instituto de Relações Internacionais. Não tem como fazer estudos muito qualitativos. Então, qualitativos vai combinar elementos da análise bibliográfica existente, dos arquivos existentes, inclusive pesquisa de campo, em campo mesmo, de diversos países. Atualmente, de momento, estamos trabalhando com os arquivos da National Archive and History Document Office dos Estados Unidos e do Reino Unido, acessando especificamente os documentos da Angola e África do Sul. Faz favor. Estão disponíveis aí. Então, as nossas hipóteses são essas. Inicialmente, são 3, que as correlações, o fluxo, essa confluência da Guerra Fria vai moldar as relações de disputas sob caráter permanente entre Angola e África do Sul e impactar toda a dinâmica do processo da construção de Estados africanos na África Austral. E a predisposição de Angola, sustentada por uma política externa propositiva, vai fazer com que utilize alianças e conferindo contornos plausíveis para repor a balança de poder. Lembrando que a África do Sul, nesse momento, dominava hegemonicamente o contexto africano e todos os países da África Austral estavam sob domínio da África do Sul e sob a agressão da África do Sul, impedindo a descolonização, implicando o processo da apartheid, que é o processo de segregacional na África do Sul, ou seja, um domínio racial, um domínio político, econômico ferrenho. Então, precisava de um país, de um ator, no caso Angola, um país, para repor, para disciplinar as relações regionais. Então, Angola aparece com esse processo, disciplina essa relação, Angola contrabalanceia essa região e as políticas vai ser reconduzida. Então, o término da Guerra Fria é que vai minimamente estabilizar as relações político-diplomáticas de Angola, porque elas foram inauguradas com confrontos, ou seja, através da Batalha de Kifangondo e terminadas na Batalha de Cuito-Cuanavão. Lembrando, um dos maiores conflitos depois da guerra, da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Então, no mundo. Por favor. Então, esses são os resultados parciais, bem sucinto, que existem estudos já feitos, mas sob perspectiva da história, não sobre análise da história das relações internacionais e da política externa. Porém, esses são os pouquíssimos estudos, que quase não existem, que se dedica com exclusividade para analisar essa dinâmica regional no processo da construção dos Estados nacionais e da permanência das sucessivas crises na região e no contexto africano, ou seja, problemas da guerra, problemas de colonização herdadas por guerras mundiais, herdadas por Guerra Fria e herdadas pelos atuais Estados nacionais, ou seja, incapacita o processo da inserção dos Estados por uma questão de herança histórica presente, permanente e retrabalhada. Então,
Um outro resultado parcial é que o relacionamento de Angola com a África do Sul vai fazer com que Angola conseguisse se compreender, se sensibilizar, se confiar e ter apreendido lições suficientes para então, através dos seus policy decision makers, que são geralmente agentes de Estado e assessores, para então criar um novo modelo internacional angolano. Ou seja, é a partir das lições com a África do Sul, das guerras chamada civil, que Angola vai entender quem ele é e o que deveria fazer para se inserir internacionalmente. Faz favor, pula. Então, esse é o modelo quantitativo. A gente usa o Stata para fazer uma análise quantitativa de testes e regressões, que a gente usa aqui. Isso aqui não está muito... Esses gráficos não estão retirados porque é uma pesquisa em andamento no trabalho. Então, nós vemos aqui analisar a balança de poder. A balança de poder e analisar a Guerra Fria, o impacto da Guerra Fria, a balança de poder e a Guerra Civil. Nós vemos esses gráficos aqui tentando medir que quanto maior o investimento em defesa e segurança, tanto da parte de Angola como da África do Sul, maior é a balança de poder e maior é a crise, tanto da Guerra Fria quanto da Guerra Civil, quanto maior é o número de beligerantes participantes. Foram 49 países totalmente armados participando no conflito angolano, exceto daqueles que participaram no Conselho das Nações Unidas, fora desses. Então, nós vamos ver esses gráficos, eles vão mudando. Faz favor, fizemos esses testes, balança de poder e Guerra Fria. Vamos analisar aqui. A Guerra Fria ele tem um possível impacto e impacto permanente. E olha aqui, essa balança de poder ela vai se dar até nos anos 2017. E aqui vai e continua. E vai indo. Que beligerante. Ou seja, quanto maior o número de participantes na Guerra de Angola, maior era o problema de Angola e o da África Austral. E, inclusive, da África do Sul, em tentar por o fim do apartheid. Acho que é mais ou menos. Vai, por favor, passe. Sai entre os testes de regressões. Esse aqui é o modelo econométrico que a gente usa para analisar aqui os dados. Não estaria aqui para explicar, mas nota-se que mais ou menos aqui, o mais importante aqui é o P-valor, que nós vemos aqui os números, aqui, os dados e as regressões que o modelo vai dar, que está acima de 50%, faz favor, pode passar. Então, essa pesquisa ela ainda está em estágio inicial. Podemos, talvez, estar equivocados para alguns procedimentos, mas esperamos melhorá-lo. Que a nossa pesquisa de campo, já para o próximo ano, em Angola, África do Sul, Brasil e Itália, vai nos reconduzir e repensar todo esse processo. Faz favor. Tá? Então, essa aqui é a nossa bibliografia. Como é muita, vasta bibliografia, então, resumimos aqui, que está aqui. Ela tem teses e artigos, arquivista, porque a gente está mesmo lendo os documentos originais para conferir. Os documentos diplomáticos, no caso, de comunicação diplomática, entrevistas com atores históricos participantes de ambos os países, África do Sul e Angola. Por isso que teremos que viver essa realidade, que uma pesquisa quase para alunos de antropologia, mas deverem fazê-lo. E jornalística, inclusive, porque teremos que analisar todas as outras questões, e qual e quante, como nós estamos a mostrar. Sim, eu tenho uma obrigação institucional de fazer essa menção, porque devo fazê-lo. Então, a realização está sendo feita pela Universidade de São Paulo, pelo Laboratório de História Global e das Relações Internacionais, cujo financiamento é o da CAPES, com o programa PEC-G Angola-Brasil. E esses são os parceiros que estão me apoiando em Angola, através da Fundação Dr. Antônio Agostinho, na Itália, através da Universidade de Sapienza, de Roma, e da Whit Harvard, na África do Sul, e do Imperial Museum, no Reino Unido. Então, queria deixar mais assim, o tempo para nós refletirmos. Obrigado, thank you, everyone. E a gente pode debater. Professor Manuel Lemos, por favor. O João Batista Jovita, muito obrigado pela aula de Relações Internacionais.
que você passou para nós. Quando você falou que aqui na banca não tem alguém da tua área, isso tem um lado bom, sabia? A gente... A minha falta de humildade. Não, Desculpa, isso... a minha falta de humildade é que eu me sinto excluído mesmo, realmente. Não, mas colegas se sinta, muito bem sendo avaliados. Sinta-se um pouco representado. Eu fiz a prova para a PUC, em Relações Internacionais. Eu não passei por segundo idioma, na segunda fase. Obrigado. Então, eu sou um fã declarado de Relações Internacionais. Então, estou representado. Muito obrigado. E a professora também, claro. Eu só estava levantando a bandeira da revolução, da resistência. Mesmo. Não, mas é assim, tem um lado bom quando um leigo avalia, entre aspas, quando avalia o teu trabalho, né? Isso é bom. Avaliar não diria, comentar, né? Fazer comentários. Então, obrigado. E assim, eu vou ser sincero contigo, esse trabalho, eu vou, se puder, querer assistir a tua dissertação, a tua defesa da tese de doutorado, porque é uma aula, eu nasci em Angola, mesmo os que não nasceram em Angola, e... Por algum motivo, eu participei um pouquinho dessa guerra, fui militar também. Sinceramente, eu não sabia desse número de participantes, de 49 beligerantes. Então, vamos voltar para o artigo, antes que a emoção nos leve para o outro lado. Então, assim, o que aconteceu? Você desmontou todas as perguntas que eu tinha criado, porque quando você falou, pesquisa qual e quanto, eu falei, opa... Minha área, né, engenharia, né? Embora eu não seja engenheiro, mas eu estou fazendo doutorado em engenharia e é obrigatório fazer uma pesquisa quant. Eu falei, eu quero ver qual é o modelo que ele está utilizando. Aí vem você e me responde. Né? Então, como não está aqui, só que à medida que você foi apresentando, foi desmontando todas as minhas perguntas. Então, quando você fala a pesquisa quant e quali, é quali pelo trabalho. Né? Quando você colocou os modelos, aí eu parei de perguntar. E, primeiro, antes de nada, assim, parabéns, porque a revisão bibliográfica assim, é um show à parte. Né? Tem muita... Você visitou bastante. Outra questão que eu ia te perguntar, depois você também mostrou esse apoio, né? Aqui você vai ter apoio do Brasil, porque a gente tem muita dificuldade para receber o feedback das empresas, dos atores participantes. Então, quando você botou o governo de Angola, o daqui, a Itália, a África do Sul, então você fechou o teu trio. Acredito que você não vai ter muito problema nos dados, na pesquisa de campo e no apoio. A outra pergunta, assim, é a única, talvez, que só mesmo por curiosidade... É para dizer, você vai levar adiante essas duas questões do problema? Aqui na tua pergunta, no problema, você tem... Pergunta da pesquisa, né, principal. Como e por quais razões Angola constrói sua política externa em relação à África do Sul durante e pós-Guerra Fria, 75 a 89, e civil, 75 a 2002. E depois, de como Angola moldou seus interesses estratégicos na construção da parceria bilateral com a África do Sul durante... o período 2012-17. Você ainda não fez o Qualify, né? Desculpa, eu estou qualificando. Adiei com a qualificação de agosto, porque eu estava consolidando essa parceria institucional em Angola. A qualificação está prevista já para novembro, outubro, dia 31 de outubro, faz a qualificação. Mas eu já fiz a pré-qualificação através do laboratório, que é uma regra geral da instituição. Sim, tá. Falta a sua qualificação oficial mesmo. Isso assim, cabe ativo e orientado. Só mesmo curiosidade, essas duas perguntas, você acha que vai dar para ir até adiante? Uma está correlacionada à outra? Por favor, recua, por favor. Isso, obrigado. Por aqui mesmo. Então, nós estamos num estágio bem inicial. Sim. E é uma pesquisa, assim... muito grande, porque eu não tinha dimensão desse trabalho. Eu só fui descobrindo esse trabalho depois que eu estava dentro da universidade. Tratei 2 vezes as minhas depressões. Antes de chegarmos aqui onde nós estamos, eu estava deprimido realmente, porque é um trabalho grandíssimo que não sei. Então, inicialmente nós estamos nesse momento. Como é uma pesquisa em andamento, é difícil afirmar que essas questões permaneçam, porque nós vamos consultar, nesse momento já estamos quase com uma boa parte do referencial bibliográfico produzido consultado, mas aqui a gente vai consultar arquivos, vídeo, documentação de comunicação diplomática,
que antes era secreta e ultra-secreta, desclassificado, ou seja, tornado público, que a gente agora vai ter que mudar de conceito. Por exemplo, a gente muda. Se eu hoje ir para Angola e dizer que Angola não teve guerra civil, vão me matar. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Mas é verdade. Mas é verdade. Então, nós encontrando os problemas e os conceitos para trabalharmos nesse processo. Então, eu acredito que essas questões... É muito difícil de responder se as questões vão permanecer ou não por causa da fase em que a pesquisa está. Porque ela pode mudar o rumo, não sei como é que vamos conduzir de acordo com aquilo que a gente vai encontrar. Mas, inicialmente, ela está essas questões mesmo. Tá, só falar meus parabéns, tá? E muito curioso, assim, espero também na minha defesa eu te chame. Se eu puder acompanhar a sua defesa, espero que seja daqui a 2 anos ou mais. Mas é um trabalho espetacular, muito bom. Parabéns mesmo, tá? Muito obrigado, pessoal. Passar para a professora. Então, João Batista, parabéns, viu, pelo trabalho, pela apresentação, pela maneira didática como você apresentou também os conteúdos. Também preciso fazer a minha parte, porque você se enganou terminantemente. Obrigado. Ao pensar que esta professora de literatura não sacasse nada de geopolítica, de relações internacionais. Essa questão das relações internacionais é tão forte, muito forte, para mim, como eu disse, né, na minha apresentação, porque eu penso a literatura em relação, né, e para eu entender o literário, eu preciso entender o histórico, eu preciso entender a política, as relações, etc. E mais particularmente porque a minha filha fez relações internacionais. Eu acabei pegando carona em um monte de leituras dela também. E na perspectiva do mestrado que ela desenvolveu, inventando... Desculpe. Voltou. Envolvendo algumas questões que você coloca. Bom, primeiro, na perspectiva da Guerra Fria, né, há uma questão que é de olhar, né, porque você, naturalmente, como um angolano, pensando as questões todas, certo? E nós, e aqui quando eu falo nós, brasileiros, né, nós temos uma relação diferenciada com essa perspectiva da Guerra Fria, né, em termos de como ela é olhada e como nós olhamos a Guerra Fria. Então, essa dinâmica de enxergar esse período histórico, né, da Guerra Fria, isso foi muito impactante para nós, sabe? Então, nós, por exemplo, não conseguimos pensar as relações geopolíticas, tá, sem considerar essa dinâmica da Guerra Fria. Então, essa descoberta que você fez na pesquisa, ela foi de fundamental importância, e a pesquisa tem esse mérito, né? Ela aprimora o nosso olhar. Essa descoberta de você perceber que não é simplesmente uma questão de Angola enfrentando a África do Sul, né, e vice-versa, mas que aquilo ali concentra relações de poder numa perspectiva macropolítica, interregional e mesmo, né, de uma época em que a gente falava de... né, minha geração para lá, né, vocês não. Mas a perspectiva em que a gente falava, né, de Estados Unidos e União Soviética. Certo? Então, isso muito forte. O que eu queria destacar? Né? Claro, é muito objetiva a sua colocação, né? Mas seria bacana você ver alguma passagem em que você possa situar essa questão regional angolana, tá? E Angola como potência regional, tá? Em diálogo, que, no caso, europeias, e fazendo frente a outros espaços internos, espaços regionais internos no continente, e referenciando isso internamente, na própria sequência da história de Angola. Por que eu digo isso? Porque você tem, por exemplo, na figura da rainha Ginga, se você pensa aquele tempo histórico, você enxerga ali muito disso que você falou, claro que guardadas todas as proporções. Mas você enxerga essa perspectiva de Angola como espaço de poder, esse espaço sendo desafiado a todo momento por poderes externos, e isso envolvendo grupos e aglomerados de países, né, esse monte de urubu interessado em, né, comer
tudo e devorar tudo que está ali como recurso, porque a questão é de recurso. Esses conflitos todos são referenciados pela necessidade que eles têm, ou que todos têm, de se apropriar dos recursos dos outros. Então, questões importantes que você coloca na perspectiva pedagógica, né, você não abre mão disso, que é muito bacana. Né? Que Angola ensinar? Né? Que Angola que é preciso mostrar para o próprio angolano e para outras gerações e para o mundo? Isso que, quando você problematiza essa questão pericêntrica, vamos dizer assim, é muito importante, porque você fala Angola, Ásia e Angola não eram contemplados, né, pensados na perspectiva das relações internacionais. É importante você referenciar a base epistemológica disso. Tá? E a base epistemológica disso é Hegel, é a noção de universal de Hegel. Está lá no Hegel, né, a informação de que, para dizer o universal, para desenhar esse universal, ele lançaria a mão da geografia. E a geografia dizia para ele que os espaços no mundo que ele poderia considerar na construção dessa noção de universal seriam Europa, tá? Ásia e Américas. E África não. Porque, ainda que houvesse geografia, não havia lá pessoas, não havia sociedade, não havia cultura. Esse é o entendimento do Hegel, que subsidia esse entendimento que você destaca, que é o entendimento das relações internacionais. Tá? Que é o que a gente tem aqui, por exemplo, o nosso atual governo, né? Que entende que não há necessidade de relações internacionais com países africanos. Percebe? Então, é tudo fruto desse entendimento, que é um entendimento eurocentrado, né, e extremamente colonizatório. Em relação aos conceitos, primeiro, há alguns conceitos que eu sugiro que você pense na perspectiva da dimensão política deles, a partir do seu lugar de fala, de um angolano que está problematizando essas relações todas. Então, por exemplo, quando na sua introdução você utiliza a descolonização da África, tá? A descolonização é um conceito muito questionado, certo? Porque quem fala de descolonização da África é quem colonizou. E quando o africano fala de ter se livrado, ter expulsado o colonizador europeu, ele fala de libertação, tá? Ele fala de independências. Então, eu gostaria de sugerir que você revisse a utilização de alguns desses termos, que, na verdade, são conceitos geopolíticos. Tá? E essa descolonização acabou sendo usada amplamente, principalmente nos estudos de história da África e de relações internacionais. Né? Se a gente pega aquela linha dos... Aqui no Brasil, a gente tem muito fortemente pela UNB e o Instituto Rio Branco, né? Toda uma linhagem de africanistas, e eles vinham repetindo esses teóricos europeus e eurocentrados, falando dessa descolonização. Tá? Por falar em Instituto Rio Branco, eu também posso conversar com você sobre relações internacionais, porque eu fui aprovada no concurso do Instituto Rio Branco. Tá? Eu fui há cerca de... cheguei a ser aprovada. Isso aconteceu há mais de 20 anos, e eu escolhi não ir, não fazer. Quando eu vi o que era aquilo, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu seguiria para eu ficar rica, milionária facilmente, conhecer o mundo, viajar e tal, na perspectiva diplomática, ou eu ficaria mesmo na minha sequência de fazer um trabalho de formação, sabe, um trabalho que eu diria que é ideológico, sim, né, na perspectiva de que a gente possa pensar mais criticamente, interferir nessas relações que tanto nos oprimem. Então, eu entendi que o Instituto Rio Branco não seria o lugar para eu fazer isso. Avançando, na estrutura do seu texto, tá aí na introdução, quando você vai falar da metodologia, das fontes e tal, né, aqui você mantém um pouco a estrutura do projeto, tá, que seria importante você diluir. Né? A sua justificativa ficou muito curta, porque na justificativa você coloca poucas linhas. E aqui é que você deveria apresentar mesmo, né, toda essa argumentação que você coloca super bem oralmente.
Uma sugestão é rever também a elaboração, na verdade, não a elaboração, mas a sequência de alguns parágrafos, porque algumas passagens ficaram separadas em estruturas menores e, na verdade, seriam parágrafos maiores. Tá? Seria bacana você rever. E eu gostaria de chamar a atenção para uma situação aí na sua apresentação e que se revela aqui na escrita. Quando eu li, né, quando a Domingas enviou os textos e eu li, achei muito bacana, e você evitou aqui, você pediu licença, né, para não citar alguns nomes. Lembra de ter feito isso? Tá? E eu discordo de você, acho que seria de fundamental importância que você, eu entendo a sua posição como um cidadão angolano, mas discordo dessa posição quando você se coloca na condição de um pesquisador. Como pesquisador, você tem que falar nomes, você tem que falar tudo, desde que você tenha argumentos para tal. Tá certo? Então, aqui você faz uma coisa genial, e eu gostaria de sugerir que você ampliasse, não sei como é que está no processo geral da sua pesquisa, mas na página 15, você vai problematizar a Guerra Fria, né? E quando você tenciona Angola e África do Sul, você diz que essa relação não se desconecta da guerra civil. E você fala de 3 principais figuras, e você usa o verbo, você diz que isso tudo se realimentava na base de 3 principais figuras. E era de fundamental importância que você socializasse isso. Porque ainda que... Pois é, não é? Para ficar curioso. Ainda que divergentes os posicionamentos entre essas 3 figuras... você precisa entender também que a gente está aprendendo muito quando a gente lê tudo isso, e a gente precisa saber essas coisas que até então só você sabe. Olhe só, as figuras que ele não disse para nós e precisava ter dito, que são fundamento. Agostinho Neto. Segundo grupo que ele coloca, Holden Roberto e Jonas Savimbi. Vocês estão rindo, né? Entenderam porque que ele não falou, né? Pois é. Então... não, aqui você fala, né, do Holden Roberto junto com o Savimbi, não é isso? Sim. Mas são 3 nomes. Sim, são 3 nomes. Sim. Então, isso. Veja bem, essa distinção que você fez aqui por escrito, né, a minha sugestão é, de fato, você separar ainda mais, tá? Porque você junta o Holden Roberto com o Savimbi no mesmo tópico. Seria importante você falar do Holden Roberto e depois do Savimbi, certo? Outra questão, outra sugestão, que ao falar deles, você falasse mais sobre eles, para poder destacar o máximo possível a diferença de entendimento que eles tinham em termos de geopolítica e das relações internacionais ali, naquele momento, que seria de fundamental importância. Como você vai fazer, e aí eu já vou dar um salto lá para a questão da sua pesquisa em campo, né? Você falou que vai a Angola, vai fazer levantamentos, seria muito importante, eu estou falando em termos de diferencial da sua pesquisa, tá? Que já é raro ter acesso aos materiais, né? Mas, em 2001, eu estive fazendo pesquisa lá no Arquivo Histórico, tá? E eu tinha muito pouco tempo para poder ficar lá, muito pouco tempo. E então eu via muita coisa, eu estava mapeando as questões da Rainha Ginga e tal, por causa do que eu problematizava na literatura. Oi? O meu tempo, socorro. Mas é porque o seu trabalho instigou um monte de coisa. Obrigada. É importante ter um moderador na vida da pessoa, não é? Pois é. Então, veja só. Aqui, quando você estiver lá, tá? Procure no arquivo, porque eu lembro de ter visto, eu queria ter pegado e copiado e não deu tempo. Mas você tem registros muito importantes lá sobre essas questões que você problematiza. Tá? E o que seria bacana na pesquisa? Você referenciar os nomes do outro lado. Quais são os nomes da África do Sul que alimentavam também esse entendimento? Entende? Certo. Porque aqui você coloca os de Angola, mas é importante colocar os da África do Sul. Quem eram as lideranças de lá?
E agora, né, nesse novo tempo que vocês estão vivendo em Angola, você consegue ter acesso, na pesquisa de campo, a produções ou a entendimentos, tanto da perspectiva do Savimbi quanto da perspectiva do Holden Roberto. Tá? É possível ter acesso hoje, né? Então, fica como sugestão. Fechando, então, porque o meu tempo está mais do que esgotado, em termos das referências que você menciona. Tá? Como a gente tem aqui por base um artigo, né, e não a sua pesquisa como um todo, então ficou desproporcional, vamos dizer, né, embora primorosa essa referência, né, esse conjunto de referências que você disponibiliza, mas ficou excessiva em relação ao artigo. Tá? Ela é genial em relação à sua pesquisa, à sua tese, certo? Mas ao artigo ela ficou com uma informação muito, digamos, pesada, desproporcional nesse sentido, né? Porque você não menciona, você não cita todos os que estão aqui, né? Então, aqui a gente teria mais uma bibliografia, né? Um todo bibliográfico disponível, do que as referências ao trabalho. Ok? Certo. Parabéns pela proposta e pela apresentação. Muito obrigado, professor e professora. Eu vou levar todo ele em consideração. Só, mais uma vez, me desculpar para a não representação. Tive toda a minha formação aqui no Brasil, toda ela, e dentro das relações internacionais eu tive que resistir. Se não resistir, você é passado por cima. Então, eu tenho que anunciar e tenho que resistir. Então, o restante vou deixar como considerações, reflexões, porque até uma pesquisa em andamento. Muito obrigado pelas observações. E depois minha apresentação, Filipe, para a gente conversar, trocar mais ideias. Calma.